E é chegada a hora de falarmos da preposição. Sim, pessoal, curso novo aqui no canal, aula de número 1. Como é a primeira aula, o título da aula é este: o que é a preposição. E para explicar o que vem a ser preposição, eu coloquei 3 palavrinhas ali no quadro, que estão em vermelho. A palavrinha de, a palavrinha para e a palavrinha com. Observem que se fossem outras 3 palavrinhas, como por exemplo ventilador, cadeira ou sofá, vocês saberiam o significado dessas palavras. Mas destas que estão aqui no quadro, vocês não sabem, não tem significado. Vocês sabem que se trata da palavra de, da palavra para e da palavra com. Sim, as preposições, elas sozinhas, pessoal, não significam nada. Mas, quando elas estão no meio de 2 palavras, elas fazem toda a diferença. Observem lá, pessoal, que eu vou colocar uma palavra antes do de. Casa de. Opa, agora eu já tenho alguma coisa que faz mais sentido do que de. Tem casa de. Né? É quase uma frase com sentido ali, uma oração, digamos assim. Não, oração não, uma frase que tem sentido. Para ser oração tem que ter verbo, tá? Uma frase. E eu vou colocar alguma coisa que vem depois desse de, que seria Maria. Pronto, agora eu tenho, de fato, eu tenho ali, né, uma frase com sentido completo. Casa de Maria. Embaixo eu vou colocar uma palavra que vem antes e uma palavra que vem depois também. Voltei para casa. Agora eu tenho uma frase com sentido completo, né? E oração também, porque aqui tem o voltei, né? O verbo voltar aqui é frase e oração. E ali embaixo no com, vou colocar uma palavra antes e uma palavra depois. E aí sim eu terei sentido, né, dentro daquilo que eu quero passar aqui, tá, pessoal? Eu acho que vocês devem ter observado, né, que essas palavrinhas que estão em vermelho ali, que eu chamei de preposição, elas estão ligando as palavras que vêm antes e as palavras que surgem depois. Olha lá, ó, casa de Maria, voltei para casa e saí com Maria. Sim, as preposições ligam palavras, pessoal. Olha que interessante, né? A preposição é a palavra que liga palavras. De modo que, se eu tirar as preposições, vocês ficam sem sentido, não. A gente fica sem sentido, não tem sentido, né? Porque parece assim, é só uma preposiçãozinha, uma palavrinha besta, não tem nada a ver. Não, se eu tirar, e foi o que eu fiz ali, perde-se o sentido da frase. Olha lá, ó, casa Maria, voltei casa e saí Maria. Ué, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar as preposições para dar sentido a essas estruturas, tá, pessoal? Mas principalmente, eu quero que vocês observem o seguinte, que da preposição em diante, eu tenho uma relação lógica de sentido. Ela não está só ligando palavras aqui, ela estabelece uma relação lógica de sentido, pessoal. Tá lá, ó. Neste caso, de posse, a partir do momento que eu falo de Maria, né, tem casa, e aí a partir do momento que eu falo de Maria, eu estou dizendo que a casa era da Maria, pertencia a Maria. Então ela está me dando aqui uma relação lógica de sentido de posse. Aqui, pessoal, em voltei para casa, esse para casa estabelece uma relação lógica de sentido de destino, é para onde eu vou. E aqui no sair com Maria, esse com Maria estabelece uma relação lógica de sentido de companhia, pessoal. Sim, a preposição, portanto, nada mais é do que a palavra que liga palavras e estabelece uma relação lógica de sentido entre elas. Este aí é o conceito teórico, gramatical de preposição. E foi o que eu fiz aqui. Dá para perceber que a preposição está ligando palavras, né? Eu tirei, vocês perceberam que ficou sem sentido, mas ela não só liga palavras, ela estabelece uma relação lógica de sentido entre essas palavras aí, né? E essas relações lógicas de sentido podem ser várias, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, a gente pode chamar a preposição também, pessoal, de conector. Sim, a preposição está no rol das palavras chamadas conectoras. Assim como a conjunção. A diferença é que a conjunção ela liga 2 orações e tem muito mais conjunções do que preposições. Tem várias conjunções, né? Pode-se dizer que a preposição é uma prima pobre da conjunção. O Bechara vai me matar. Mas é, porque a preposição tem menos preposições. Porém, a preposição ela liga 2 palavras, estabelecendo uma relação lógica de sentido entre essas palavras.
E a conjunção a gente vai ver depois, que é o nosso próximo curso, que liga duas orações, estabelecendo uma relação lógica de sentido entre essas orações, tá? Então a gente pode com certeza chamar as preposições de conectores, tá? Ela tá aí no rol das palavras chamadas conectores. E como sendo conectoras, pessoal, elas com certeza terão aí uma relação de subordinação. O que vem a ser isso? Não é difícil de entender, tá? O que é relação de subordinação? A primeira palavra, antes da conjunção, a gente vai chamar de termo subordinante ou regente, porque é ele que vai comandar que preposição vem depois, tá? Pode ser um nome ou pode ser um verbo. Nesse caso é um verbo. Quem vai a. Então a preposição a aparece ali. É ele que vai me dizer que deve aparecer um a depois. Já o termo que vem depois da conjunção, a gente vai chamar de subordinado ou regido. Peguem isso aqui, que é muito importante para vocês, tá? É de extrema importância, porque a gente está começando aqui a falar, né? Tudo. É uma preparação para análise sintática, não tem jeito, né, pessoal? E vai ser muito importante depois para vocês, para regência verbal, para crase, para tudo isso, tá? Então isso é importante sim, tá? Essa relação de que vocês já devem saber aqui, de que o primeiro termo, ele é o subordinante e o regente, ele que vai comandar, que preposição vem depois. E o outro termo que vem depois da preposição, a gente chama de subordinado ou regido. Ah, parece que não é tão importante assim, né? Eu vou tirar a preposição, de uma frase. Está, casa. A gente tem uma vaga noção do que pode ser, né? Eu tenho ali só o termo subordinante e o termo subordinado. E aí eu já pergunto para você, se está, parece que ele pede aquilo ali, por isso que ele é o termo subordinante ou regente. Quem está em algum lugar, então é está em casa. Agora eu tenho sim, né? Eu tenho o termo subordinante, o termo subordinado, bem como a preposição no meio com a frase completa, pessoal, tá? Isso é muito importante de vocês entenderem. Bom, aqui eu tenho uma lista com as principais preposições da língua portuguesa. Eu quero que vocês copiem, tá? Aqui estão todas elas e eu vou colocar aqui em frases, em frases ou orações, tá? Um exemplo dentro de uma frase, de cada uma delas. Eu acho que eu não repeti. Se eu repetir, ignore. E aqui também, tá? Parte 1 e parte 2. Esse quadro eu quero que vocês pausem e copiem, né, aí nos escritos de vocês, que é muito importante, tá? É bom que vocês tenham esse quadro aí em mente. O que eu quero que vocês observem aqui é que a partir da preposição em diante, não vou fazer em todos, vou fazer só aqui de Roberto Carlos, tá? Eu tenho aqui uma relação lógica de sentido, que é muito importante de vocês observarem, porque são várias as relações lógicas de sentido que existem aqui entre as preposições. Nós vamos não esgotar o assunto, claro, mas a gente fala assim exaustivamente sobre isso no curso de interpretação de textos, tá? Eu exploro muito isso aqui, porque tem tudo a ver com interpretação de textos, lá no curso de interpretação de textos, tá, pessoal? As relações lógicas de sentido são essas aqui, autoria, meio, lugar, matéria, tempo, modo e reticências, claro, tem muito mais, não são só essas, tá, pessoal? Tem várias. Mas este aqui é um assunto para a próxima aula, para a aula de número 2. Por hora eu vou fazer as observações importantes para vocês. Eu tenho aqui a palavrinha para. Esta palavra, ela é, na sua essência, uma preposição, ela liga duas palavras. Porém, em alguns momentos, ela pode ligar orações. Movimentou é verbo, espantar é verbo. E ela está ligando ali duas orações. Mas ela é, na sua essência, uma preposição, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos, que vocês vão encontrar dessa forma aqui. Não há problema de encontrar desse jeito aqui. Mas ela é uma preposição, tá, pessoal? E aqui, sem nada, ele saiu. Isso aqui já foi questão de concurso. Já vi questão, né? A banca colocou lá sem nada, ele saiu. E aí perguntou se aquele sem era uma preposição. Não tá ligando nada, tá no início, então não é. Porém, o aluno não tinha estudado análise sintática. Porque a gente aprende análise sintática depois que existe a ordem direta e a ordem indireta. A ordem direta é sujeito, verbo, complemento do verbo e seu adjunto. E a ordem direta é quando mexe, troca tudo isso, que foi o que aconteceu aqui. A ordem direta aqui é ele, sujeito, verbo, complemento do verbo, ele saiu sem nada. O sem tá ligando saiu a nada. Então esse sem é uma preposição sim, porém ela tá fora de ordem, né?
E aí o aluno perdeu a questão porque ele achou que não estava ligando nada, mas só estava fora, né? Tá na sua ordem inversa, como a gente chama, pessoal, tá? Esse cuidado também é importante vocês terem, tá bom? Eu vou pedir para você que está acompanhando o meu curso, que gosta do meu curso, que se inscreva no meu canal, que curta, que compartilhe, que me siga nas redes sociais, são vários pedidos. Comente aqui embaixo também, me mande um recado, eu fico muito feliz quando vocês comentam, eu respondo, procuro responder todos, tá? E se você quiser ajudar financeiramente, tem o Pix aqui na tela, né? Tem o link para comprar um dos meus cursos, me ajuda bastante também, tá? Se você está gostando do curso aqui do YouTube, você vai gostar do curso completo também, do curso pago, com certeza, né? E você pode se tornar membro do canal também. Bons estudos!